Oi pessoal, hoje eu vim falar do cuidado de Deus. É um testemunho, mas também ontem eu gravei um shorts aqui, foi bem curto contando esse testemunho e hoje eu decidi gravar um vídeo mais longo para falar com vocês. E eu espero que esse vídeo chegue a pessoas que estão precisando ouvir isso, sobre o cuidado de Deus e como Deus ele sabe exatamente o que a gente precisa. E alguns meses atrás eu fui viajar com a minha família, um casal de amigos. Antes da viagem eu já tinha pedido algumas vezes para Deus falar comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Quero que o Senhor me... Sabe quando você pede para Deus uma resposta, só para você falar, nossa, Deus realmente está comigo, Deus está me ouvindo? Então, era isso. E aí fomos viajar, fomos pra praia, cheguei lá um dia, estava no hotel, acordei e naquele dia eu falei assim, Jesus, o dia vai ser bom, mas se a sua presença estiver comigo, o dia vai ser melhor. E eu fiz uma oração muito rápida, lembro que eu tava me arrumando na frente do espelho, fiz essa oração bem rápida e saí, que a gente já tinha combinado, já tá uma praia. E aí, chegando nessa praia, o pessoal foi, essa amiga, esse casal de amigos nossos, o marido sentou com meu marido, ficou conversando e eu estava também ao lado deles. E essa amiga minha resolveu ir pra água. E era uma água bem agitada, o mar estava bem agitado. E naquele momento ela falou assim pra mim, naquele momento eu falei, nossa, eles não estão voltando, eu vou lá ver, Porque foi essa amiga minha, o filho dela e a minha filha mais velha foram para a água. E eu cheguei lá e vi que ela estava procurando algumas coisas, minha filha já tinha saído da água, o filho dela estava na água ainda, mas bem próximo ali à areia, no raso. E aí eu falei, aconteceu alguma coisa? E ela falou, aconteceu. Veio uma onda mais forte, eu segurei eles e perdi meu chapéu, achei agora, mas o meu óculos foi embora e isso... E aí eu falei, bom, vamos procurar o óculos dentro do mar. E aí ela falou assim pra mim que o óculos era importante, que ela enxergava pouco sem o óculos. Na verdade, ela tem aquela... A vista dela ficava embaçada sem o óculos. E o óculos dela, que ela perdeu, era um óculos de sol de grau. E eu falei, não, vamos procurar. E procuramos, E não achamos, não voltava. Só que quando eu entrei e ela me contou, eu falei, Deus, o Senhor sabe exatamente onde está esse óculos. Eu orei. Eu tive essa reação de orar. Eu vi que era importante e no meu coração eu sabia que Deus precisa trazer o óculos de volta. E aí eu falei, Deus, o Senhor sabe exatamente onde está esse óculos, no meio desse mar gigantesco. O Senhor sabe onde está. Traz o óculos de volta. E naquele momento se passaram, pelo que eu contei, tinham se passado alguns minutos, mas o que eu não percebi, o que nós não percebemos na hora, é que ela estava num local e onde a gente estava procurando, a gente já tinha andado, porque você tá dentro da água, ali no mar, você não sabe esse tempo, Você tem essa noção de espaço, então a gente já estava bem pra lá. E aí eu orei, acho que eu orei ao todo umas 3 vezes, orei novamente. E aí eu senti no meu coração, assim, senti mesmo falar pra mim, você tá indo pro lado errado, tá pra lá, tá pro lado direito. Aí eu falei, tá, eu falei, tá bom. E deixei passar, e aí, na verdade, a gente tava procurando, mas aí se passou um certo tempo, começamos a brincar de novo, meu esposo veio pra água, o marido dela também, as crianças também, ficamos ali no mar. E ela já tava, a gente já tinha meio que, ela já tava meio, perdi o óculos. E aí eu falei, poxa, aí comecei a andar vim mais pra cá, pro lado, pro outro lado, pro lado direito. E orei de novo. Eu falei, Deus, traz o óculos de volta, ela precisa do óculos, nós estamos em viagem, Não tinha como comprar outro óculos de grau. E ali naquele momento, eu pensei, eu não falei. Eu falei, bem que esse óculos poderia enroscar no meu pé. E eu continuei ali no mar, minha filha, meu marido,
Só que eu tava sozinha nessa hora e andei um pouquinho mais pro fundo e veio uma onda. E a hora que a onda veio, enroscou alguma coisa no meu pé. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa no meu pé. E eu falei, olha o que eu achei. E aí abaixei. Quando eu peguei, eu senti já que era o óculos, porque a perninha do óculos assim, ó, encaixou no meu pé. Eu dei até uma pisadinha nele, não. Só que a hora que eu peguei, eu falei, olha o que eu achei. E eles achavam que eu e meu marido, ela e o esposo dela achou que eu tava brincando. Eu falei, achei seu óculos. E aí eu falei, Deus trouxe o seu óculos de volta, porque eu orei. Aí ela falou, nossa, eu nem pensei em orar. Eu falei, eu orei e contei pra eles, né? Só que naquele momento eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão emocionada. Por quê? Porque aquilo foi pra mim demonstração do cuidado de Deus. Não só com ela, mas comigo também. Por Deus ouvir a minha oração e ter me respondido. Foi uma resposta de Deus pra mim. E eu fiquei tão feliz, eu cheguei no hotel, falei pro meu esposo, eu falei, tô tão feliz. Deus demonstrou o cuidado dele comigo, né? E com ela também, e talvez mostrando pra nós que ele estava naquela viagem, né, com a gente. E naquele momento eu pensei, um óculos dentro de um mar. Algo tão grande, tão grande, tão grande, e um objeto tão pequeno. E Deus trouxe exatamente o que a gente precisava. Então eu quero falar para vocês algo que eu acho que todo mundo passa. Todo mundo passa por aquele momento de incerteza, de dúvida. Deus não tá me ouvindo, o Senhor não tá comigo. Achando que Deus não sabe o que a gente precisa. Só que eu vim falar para vocês algo, que Deus, Ele sabe exatamente o que você precisa neste dia. Deus sabe se você precisa de um trabalho, Deus sabe se você precisa de uma cura. Deus sabe se você precisa de uma restauração no seu casamento, na sua família, uma restauração com o teu filho. O Senhor sabe. Um filho que está desviado da presença de Deus, que saiu da presença de Deus, que está indo por caminhos errados. O Senhor sabe quando você pede, falando para Ele, traz meu filho de volta. Deus sabe. E não importa se é algo grande ou algo pequeno, não importa se é uma casa, se é um carro, não importa o que seja, não importa se é uma simples... Eu não sei, pessoal, eu acho que cada um tem, né? Às vezes a gente julga, fala, nossa, mas é isso que você tá pedindo para Deus? É algo tão pequeno. Mas para a pessoa pode ser tão grande, tão grande. E se é um livro, não importa o que seja que você tá pedindo para Deus, saiba que Deus, Ele está te ouvindo. E Ele vai te dar o que você precisa. Deus, Ele não vai te dar qualquer coisa. O Senhor não é um Deus que quer dar qualquer coisa para nós. Ele sabe o que a gente precisa. Talvez não seja o tempo certo ainda de você receber. E ontem eu ouvi uma palavra sobre isso. Às vezes Deus não te entregou a tua promessa ainda, não te entregou algo porque você não está pronto para receber. E Ele sabe que se Ele te entregasse naquele momento, você perderia. E Deus não quer que você perca a bênção. Deus não quer que você perca o propósito. E eu estou passando exatamente por isso. E desde quando as minhas filhas chegaram a gêmeas, Deus, Ele tem me mostrado coisas que... eu passei pelo deserto da UTI, eu passei por algumas outras coisas também, só que eu entendi que é preparação. Porque Deus quer te preparar. Mas não ache que Deus não está te escutando. Não ache que simplesmente acabou a promessa, acabou o sonho. Não. Se você não está sonhando, e eu acabei de ler isso aqui na minha Bíblia, que eu tô com a Bíblia aqui. Se tem algum sonho que morreu, porque você acha que você não é capaz, volte a sonhar. O Senhor vai te capacitar. Você tá entendendo? Tá entendendo?
Eu creio que essa palavra é para alguém hoje, assim como para mim mesmo, porque Deus, quando a gente fala da palavra, nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo curados, nós estamos sendo libertos a todo momento. E em Eclesiastes 5:3, fala o seguinte, vou até pôr meu óculos aqui. 5:3. Das muitas ocupações brotam sonhos. De muito falar nasce a prosa vã do tolo. E aqui na minha Bíblia tem um pedacinho de estudo que fala assim: Eclesiastes 5:3 nos ensina que precisamos nos esforçar para ver os nossos sonhos se tornarem realidade. Espero que você tenha um sonho, uma visão em seu coração, algo maior do que tem agora. Embora você provavelmente tenha de trabalhar para ver os seus sonhos se realizar, sei que Deus é por você e Ele te ajudará. Se você não está sonhando com nada, você está cansado de si mesmo. Todos nós precisamos ter grandes pensamentos, grandes esperanças e grandes sonhos. Então, pessoal, hoje eu tô aqui, tô passando pelo tratar, tô passando pelo trabalhar, tentando entender coisa que eu ainda não entendo. Orando a Deus, pedindo direção, uma delas é aqui pro canal, eu vou falar a verdade para vocês. E talvez por muito tempo eu falei, eu não sei se é isso, se Deus tem pra mim isso, eu não sei o que Deus tem pra mim. Eu quero ouvir uma resposta, mas eu não consigo. Só que aquele momento que o Deus trouxe o óculos, foi um momento que Ele me mostrou, eu estou cuidando de você. Eu sei o que você precisa. Então, se você está desanimado, se você está com dúvida no seu coração, ore, busca a Deus, entregue, tenha intimidade com o Senhor. Mas mesmo se você não ouvir a voz de Deus no exato momento, saiba que Ele está cuidando de você. Não para te trazer qualquer coisa, para te trazer o que você precisa. Para te trazer o que você precisa para viver a promessa. O deserto não é em vão, os problemas não são em vão, tudo é construção. Não tem como te entregar algo grande, não tem como te entregar a promessa, né? Deus não vai nos entregar a promessa. E eu estou passando por este momento, você pode achar que não, mas eu estou. Se não tiver alicerce. E o nosso alicerce tem que ser Jesus, nós temos que estar em Cristo. Então, se você está desanimado, Deus não me ouve, Deus te ouve. Deus não fala comigo, Deus fala. Talvez você esteja ocupado demais com as outras coisas e não está entendendo a voz de Deus. Mas é isso, pessoal. Eu tenho para falar para vocês que Deus sabe exatamente o que você precisa. E a palavra diz, não andeis ansioso por coisa alguma, né? Mas a gente tem que confiar, a gente tem que esperar. Então espere, confie, busque ao Senhor. Deus abençoe vocês. Até um próximo vídeo. Eu espero mesmo que alguém possa ser, né? Eu creio que Deus quer usar esse vídeo para falar com alguém. Se você foi uma pessoa que foi tocada, deixe seu like, deixe seu comentário. Não é por curtidas, não é por comentários. Não importa se vai ter se vai ter 1000 comentários aqui. Mas eu creio que Deus, Ele quer falar com alguém. E Deus, Ele ama cuidar. Ele ama relacionamento. Então tenha um relacionamento com Cristo e saiba que Ele está cuidando de você. Até o próximo vídeo. Um beijo. Deus abençoe sua casa, sua família. E que Deus possa guardar vocês.